Olá meus amigos orquidófilos, tudo bem? Hoje vou falar um pouquinho sobre regas. Como regar suas orquídeas, a melhor hora para regar suas orquídeas. Eu sou o Magno, sou orquidófilo daqui de Rondônia e se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu peço que você já deixe seu like, você já se inscreva no canal e compartilhe com os amigos que gostam desse tipo de assunto. Primeiramente, sempre é muito interessante que a gente padronize o nosso substrato. É sempre interessante que a gente tenha uma forma única de substratos das nossas orquídeas. Claro que existem orquídeas ou outras que vão diferenciar nos substratos porque necessitam de substratos distintos. Mas de maneira geral, é sempre interessante a gente padronizar nosso tipo de substrato. Não dá para ter alguns vasos chip de coco, o outro ter pinos e o outro ter carvão e o outro ter só brita. Porque na hora da rega fica difícil da gente entender qual está precisando de rega, qual não está precisando. Então é sempre interessante nós padronizarmos os nossos substratos. Eu mesmo aqui, os meus substratos quase todos são padronizados. Na verdade, todos os do vaso são padronizados. São casca de pinos, telha e carvão, porque esse tipo de substrato é um tipo de substrato que acaba tendo uma drenagem mais rápida e eu sei que eu tenho uma mão um pouco pesada para as regas e como eu sei que tem época do ano que chove muito aqui, eu prefiro esse substrato até porque ele é mais drenado de uma forma que não vai acumular águas dentro dos vasos. Existem mais de 35 mil espécies de orquídeas no mundo, entre micro-orquídeas, orquídeas de médio porte, de grande porte, orquídeas que preferem tocos, orquídeas que preferem locais mais úmidos, orquídeas que preferem locais mais ensolarados. Então nós temos também que entender a necessidade das nossas plantas. A gente tem que analisar as nossas orquídeas e sempre procurar vídeos, procurar literaturas, procurar livros que nos ensinem a cultivar de uma forma que elas não sofram. Eu rego de maneira geral todas, porém existem espécies que eu já conheço, então eu sei que necessitam de mais água. Existem alguns fatores que influenciam na evaporação das águas dos vasos. A primeira delas é as condições climáticas, se está quente, se está frio, se venta muito ou não, a umidade relativa do ar. Então você, dentro do seu cultivo, você vai administrar esses fatores. Eu acho muito irresponsável quando a gente vê alguns orquidófilos falando que deve-se regar a orquídea de 2 em 2 dias. Mas não fala onde mora, não fala o clima dele, não explica qual a situação. Eu mesmo, quando comecei a cultivar, eu me baseava por isso. Matava muita planta, porque eu estava regando de 2 em 2 dias, mas aqui estava chovendo muito. Então era uma época que não estava evaporando a água dos vasos. Então eu estava matando as minhas raízes sufocadas de tanta água. Outro fator são os recipientes que essas orquídeas estão alocadas. Claramente, orquídeas que estão nos tocos, ou orquídeas como as vandáceas, orquídeas que são monopodiais, essas orquídeas precisam de mais água. Por quê? Porque a água bate no toco, a água bate na planta e escorre. Elas não têm reserva de nutrientes como algumas catileias têm. Claro que algumas dos tocos às vezes são catileias, mas como estão nos tocos, a água bate e escorre. Quando eu falo de orquídeas monopodiais, como arácnides, como as vandáceas, essas orquídeas precisam, como até mesmo as fals, essas orquídeas precisam de uma rega mais cuidadosa, pois elas não têm reserva de nutrientes, elas não têm pseudobulbos. As vandáceas mesmo, muitas delas são cultivadas até mesmo sem substrato. Então é interessante sempre que a gente esteja regando e adubando para que elas possam estar recebendo nutrientes diariamente. Claro que a adubação se faz semanalmente, se faz quinzenalmente, mas a água é interessante que seja diariamente, a cada 2 dias, mas isso tudo é você que vai analisar aí na sua casa. A maioria dos meus cultivos são em vasos de plástico, porque eu acho melhor, eu acho mais prático e até na hora do transplante facilita. Mas são vasos que tecnicamente, comparado aos vasos de barro, acumulam mais água. Mas eu já tenho ciência disso, então eu já tenho consciência. Já os vasos de barro são vasos que são mais frios, as orquídeas tendem a gostar bastante também, mas são vasos que, em tese, escoam mais a água durante as regas. As águas são drenadas mais facilmente. O melhor termômetro para você saber se sua orquídea precisa de rega é o dedo. Você
numa orquídea que tem substrato, você vai enfiar o dedo e ver se está úmido. Se tiver úmido dentro do vaso, no meio do vaso, você não rega, porque muitas das vezes em cima do vaso está seco e você pensa, não, eu acho que já posso regar. Mas não precisa. Por quê? Porque as condições climáticas ali permitiram que ainda... Tem um gato aqui, gente do céu, tá demais, ele tá chamando alguém. Então, às vezes, as condições climáticas não permitiram ainda que toda aquela umidade fosse evaporada de dentro dos vasos. As dos toquinhos também você vai analisar. Se o toquinho é igual esse aqui, o toquinho está seco, o esfagno está seco, aqui já está precisando de água. Mais tarde, final da tarde, né, é o horário que eu vou regar. É um horário que o clima já está mais ameno, a água já está mais amena, não tem mais sol, então é o melhor horário para regar suas orquídeas, ou no início da manhã. Você escolhe, mas nunca escolha regar suas orquídeas durante o sol, durante o clima quente, porque isso você pode queimar suas plantas e pode prejudicar o seu crescimento e seu desenvolvimento. E isso trazer consigo alguns problemas, até mesmo fungos. Então eu reitero, plantas monopodiais que estão em tocos ou estão sem substratos, elas precisam de maiores cuidados, elas precisam que você as observe e precisa às vezes de maiores regas do que plantas que estão em vasos, porque no vaso já tem um substrato e em tese aquele substrato é para acumular águas e outros nutrientes, ao contrário das plantas que estão em toco ou estão sem substrato, porque a água bate e escorre, ou seja, a drenagem é muito mais rápida e muito mais célere. Na hora da rega, que você perceber que o vaso está seco, o toco está seco, então na hora da rega é sempre interessante você molhar toda a planta, molhar bem as raízes, molhar as folhas, molhar debaixo das folhas. Debaixo das folhas e nas raízes são onde possuem maiores receptores de nutrientes, então essas áreas são as áreas que mais irão absorver essa água. Se o substrato dos seus vasos estiverem secos por completo, você sempre vai fazer aquele teste do dedo. Se estiver seco, você vai regá-la e vai regá-la por completo. Mas vai sempre analisar. Você tem que conhecer sua planta e seu desenvolvimento. Você vai analisar se ela está desidratando, se ela está hidratada, se ela está bem. Se você ver, eu não tenho nenhuma aqui com pseudobulbo enrugado. Muito enrugado, né? Mas se você perceber que os pseudobulbos estão enrugando, ou seja, ela está desidratando, ou seja, ela está precisando de um pouquinho mais de umidade, então você pode dar uma molhada maior, ou às vezes um dia você rega, no outro dia você só borrifa a água em cima, mas as regas, elas são primordiais. O encharcamento do vaso, ele é primordial. Você só tem que saber separar, saber a hora de regar. Eu tenho a mão pesada, então assim, eu sofri muito no início. Hoje em dia eu já sou mais dosado, mas no início eu sofria muito, porque eu pensava que orquídea era samambaia, você teria que estar molhando o tempo todo, com todo o respeito quem cultiva samambaia. Então pessoal, essas foram as dicas básicas de regas que eu trouxe para vocês, e peço que se vocês gostaram, que vocês me sigam também lá no Instagram. Lá eu posto fotos diariamente, posto conteúdos nos stories, é bem bacana o conteúdo, tá bom? Então fiquem todos bem e até mais.